Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre área do quadrado. Então vamos pegar aí nossa imagem do quadrado e vamos falar um pouco sobre essa figura geométrica plana. Quadrados são quadriláteros que têm todos os lados iguais e ângulos com medidas iguais. Cada ângulo mede 90 graus. Olha só, a indicação de ângulo de 90 graus são esses quadradinhos em cada canto aqui, ó, tá? É um quadradinho com esse pontinho no meio, indicação de ângulo de 90 graus. Não necessariamente o quadrado tem que vir com essa indicação. Você já sabe que se a figura trata-se de um quadrado, você já vai saber que em cada canto dele você terá um ângulo de 90 graus. Olha, esse ângulo também pode ser chamado de ângulo reto. Todo ângulo de 90 graus recebe o nome de ângulo reto, tá bom? Todo quadrado também pode ser chamado de paralelogramo, losango ou retângulo, ok? Ele pode ser um paralelogramo, pode ser um losango ou pode ser um retângulo, ok? Agora, nem todo paralelogramo é quadrado, nem todo losango é quadrado e também nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é paralelogramo, é losango e é retângulo, tá bom? Então vamos aí para mais algumas informações sobre o quadrado. Considere a figura abaixo. Nós temos aí o contorno de uma região quadrada e eu quero saber qual vai ser a área desse quadrado. A área é a região interna a essa figura. Eu quero a região interna, tá? Contorno de uma região interna determina a área. Para nós calcularmos a área de uma região plana, é necessário que você tenha uma unidade de área. Essa unidade de área aí, vou representá-la como sendo um quadrado de 1 metro quadrado. Para que essa unidade de área tenha 1 metro quadrado, é necessário que esse quadrado seja de dimensões 1 por 1 metro. De 1 metro por 1 metro, tá certo? Qual vai ser a área desse quadrado aqui? Através dessa unidade de área, eu vou descobrir a área desse quadrado. É só trazer essa unidade de área aqui para dentro. Agora, vamos dividir essa região de acordo com essa unidade de área. Então, dividindo essa região aí de acordo com essa unidade de área, você vai saber quantas unidades de área serão necessárias para preencher toda essa superfície interna a esse contorno. Como você pode ver aí, serão necessárias 9 unidades de área. Isso quer dizer que essa região aqui é uma região de 9 metros quadrados. Para que essa região aqui seja de 9 metros quadrados, é necessário que essa região seja uma região de dimensões 3 metros por 3 metros. Por que 3 metros por 3 metros? Cada unidade de área dessa tem 1 metro de lado. Se são 3 unidades de área em cada linha e 3 unidades de área em cada coluna, isso significa que nós temos aí uma região quadrada de 3 metros por 3 metros, tá bom? Para se calcular a área de uma região quadrada a partir das medidas de seus lados, basta que você multiplique lado vezes lado. Para calcular a área de uma região quadrada, é multiplicar lado por vezes lado. Então, logo você vai ter que o lado é 3 metros vezes 3 metros. Portanto, a área vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9 metros quadrados. Ok? Não esqueça que a unidade de área tem que estar sempre elevada ao quadrado. Observe que o metro aqui, o m, se repete 2 vezes. Por isso fica ao quadrado. Porque já que você tem uma multiplicação de fatores iguais, toda multiplicação por meio de fatores iguais, você pode representar por meio de potência. Por isso que nos cálculos de área, tá, as unidades ficarão sempre elevadas ao quadrado. E as dimensões são medidas de comprimento, não fica elevado ao quadrado, como no caso de 3 metros por 3 metros. Tá? Agora vamos calcular a medida do lado através da área, do valor atribuído à área. Como nós vimos, a área se obtém multiplicando lado vezes lado, tá? Veja que lado vezes lado pode ser escrito por meio da potência lado ao quadrado, já que o lado se repete 2 vezes aí. Então, lado ao quadrado é igual à área. Através dessa relação de igualdade, eu posso chegar na medida do lado por meio da área. Como? Aplicando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Veja que o expoente aqui é 2. Quando eu aplicar a operação inversa da potenciação, que vai ser a radiciação, nós teremos raiz quadrada. É através do expoente que você vai saber que tipo de raiz você terá. Se o expoente for 3, nós teremos raiz cúbica. Se o expoente for 4, teremos raiz quarta.
como o expoente é 2, nós teremos aí a raiz quadrada. O lado vai ser a raiz quadrada da área. Então, todas as vezes que você tiver o valor da área e quiser a medida do lado, calcule a raiz quadrada da área que você vai saber o valor de cada lado. Observe que 3 metros, que é a medida do lado, ele é igual à raiz quadrada da área que nós obtivemos, como você pode ver aqui, que foi 9 metros quadrados. Então, vamos trazer 9 metros quadrados para dentro do radical. Então, nós temos aí que a raiz quadrada de 9 metros quadrados é 3 metros. Na hora que você for calcular a medida do lado, não esqueça que medida do lado é medida linear, é medida de comprimento. Então, você não pode escrever a unidade de medida ao quadrado como se escreve a unidade de medida da área, tá certo? Então, vamos aí para a nossa atividade. João construiu em sua casa um quarto quadrado de 6 metros de lado. Qual é a área desse quarto? Então, olha, é só você multiplicar lado vezes lado. É só você multiplicar 6 metros vezes 6 metros que você encontra a resposta. Eu vou ilustrar isso aqui com uma imagem, só para exemplificar melhor. Nós temos aí o contorno da região desse quarto. É um contorno, é um quarto que tem dimensões 6 metros por 6 metros, já que ele é um quadrado. A área é toda essa região interna a esse contorno, tá? Essa área que eu acabei de destacar pintada aqui. Então, quando eu multiplicar 6 metros vezes 6 metros, eu tenho aí a medida da área desse quadrado. Então, lado vezes lado, portanto, eu vou ter área igual a 6 metros vezes 6 metros, portanto, eu terei 6 vezes 6 vai dar 36. E metros vezes metros, não esqueça que vai ser metro quadrado, tá? Não esqueça isso. Vamos aí para a segunda questão. Determina a medida de cada lado dos quadrados abaixo. Na letra A, você tem aí uma região quadrada, cuja área é de 56 metros quadrados. Então, vamos aplicar aqui aquela relação de igualdade que lado, tá? Eu quero a medida do lado. Lado vai ser igual à raiz quadrada da área, ok? Então, vamos pegar aí que o lado vai ser igual à raiz quadrada de 256 metros quadrados. Olha, para se calcular a raiz quadrada de um número, basta que você pegue um número e eleve ao quadrado e veja se vai dar ou não o resultado do valor que aqui está, que é chamado de radicando. 256 é o radicando. Que número elevado ao quadrado daria 256? Ou seja, em outras palavras, que número multiplicado por ele mesmo daria 256? Se você não souber que número é esse, pegue 256, tá? E faça a decomposição em fatores primos. O que é um número primo? É um número que possui apenas 2 divisores. Quais são esses divisores? O número 1 e ele mesmo. O único número par que é primo é o número 2. Por isso que todas as vezes que o número que será decomposto for par, eu começo por 2. Tá? Então, dividindo aí por 2, você vai ter 228. Dividindo de novo por 2, você terá 64. 64 é par, vou dividir novamente por 2, que vai dar 32. 32 é par, continua dividindo por 2, que dá 16. 16 é par, continua dividindo por 2, que dá 8. 8 é par, divide por 2, que dá 4. 4 é par, divide por 2, que dá 2. E 2 é par, divide por 2, que dá 1. A decomposição se encerra quando nós obtivermos como resultado, para o resto igual a 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Já que nós estamos falando de raiz quadrada tem índice 2, não esqueça isso. Daí o porquê de agruparmos os fatores que aqui estão de 2 em 2 e escreveremos em forma de potência. 2 ao quadrado, novamente aí 2 ao quadrado, sempre agrupando de 2 em 2 e escrevendo na forma de potência 2 ao quadrado. E aí você tem novamente 2 ao quadrado, ok? Uma vez que você agrupa de 2 em 2, nós obtivemos aí 4 potências de expoente 2. Existe uma propriedade das potências que me permite multiplicar as bases todas as vezes que os expoentes são iguais. Então, se você quer transformar essas potências, essas quatro potências em uma só, já que os expoentes são iguais, você multiplica as bases conservando o expoente. Você vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, qual é o único número que elevado ao quadrado vai dar 256? Esse número é o número 16 ao quadrado, vai dar 256. Se 16 ao quadrado é 256, portanto, 16 é a raiz quadrada de 256. Eu estou fazendo detalhadamente, mas
Se você quiser, já pode multiplicar apenas as bases e trazer direto logo o resultado aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Já coloca direto o resultado da raiz, que é 16. Não precisa fazer todo esse detalhe que eu estou te mostrando aí, tá? Então, você escreve que a medida do lado é 16. Não esqueça, medida do lado é medida linear. Você não vai escrever a unidade de medida elevada ao quadrado como está aqui a área. Você vai escrever apenas metro. Não escreva metro ao quadrado não, viu? Que é medida de comprimento lado. Cuidado. Então, vamos trazer para cá, ó. Substituindo a palavra lado aí, pelo valor, que é de 16 metros. Então, todos os outros lados são iguais a 16 metros, tá certo? Já que é um quadrado. Vamos aí para a letra B. Nós temos outro quadrado, cuja área é indicada aí por 25 metros quadrados. Então, eu quero a medida do lado. O lado vai ser igual à raiz quadrada da área. Então, eu quero que o lado vai ser igual à raiz quadrada da área, que é 25 metros quadrados. Esse daí, por ser um número pequeno, a gente sabe mentalmente. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Se você procurar, é o número 5. Portanto, a raiz quadrada de 25 é 5. Não esqueça, ó. 5 o quê? Metros. Cuidado para não escrever metros quadrados. Se escreve metros quadrados para a medida de área, superfície. Mas a medida do lado é medida de comprimento. Não fica ao quadrado da unidade, tá? Então, nós temos que esse quadrado aí é um quadrado cujos lados todos são iguais a 5 metros. Letra C. Temos outro quadrado cuja área é indicada aí por 225 metros quadrados. Vamos descobrir a medida do lado desse quadrado. Lado vai ser igual à raiz quadrada da área. Neste caso, o lado vai ser igual à raiz quadrada de 225 metros quadrados. Se você não souber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 225, vamos fazer novamente a decomposição de 225 em fatores primos para descobrirmos a medida do lado. Então, você vai pegar aí 225 e vai decompor em fatores primos. Todo número que termina em 5 ele é divisível por 5. Então, vamos começar dividindo por 5, que vai dar 45. 45 ainda termina em 5, continuo dividindo por 5, que no caso aí vai dar 9. 9 ele já não é divisível por 5, mas ele é divisível por 3. Então, você tem 9 dividido por 3, que vai dar 3. 3 é primo, divide por ele mesmo, que vai dar 1. Agora, é só agrupar os fatores que aqui estão, de acordo com o índice da raiz. Índice da raiz é o númerozinho que fica aqui, ó. Já que nós temos aqui raiz quadrada, o índice não aparece, mas é 2, tá? Então, você vai agrupar aí de acordo com o índice de 2 em 2, ficando 5 ao quadrado e 3 ao quadrado. Se por acaso, na decomposição, sobrasse algum número aqui que não desse para agrupar, significaria que esse número não teria raiz quadrada exata. Para ter raiz quadrada exata, o agrupamento tem que ser possível de 2 em 2. E quando eu digo assim de 2 em 2, tem que ser o mesmo fator, 5 e 5, 3 e 3. Eu não poderia agrupar 5 com 3, porque são fatores diferentes. Para se escrever em forma de potência, eu tenho que ter o mesmo fator, tá certo? Uma vez que você agrupa de 2 em 2, por que de 2 em 2? Porque eu estou falando de raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, você iria agrupar de 3 em 3 e iria escrever potências de expoente 3. Tá? Se fosse raiz quarta, agruparia de 4 em 4 e escreveria potências de expoente 4. Mas nesse caso, nós estamos falando de raiz quadrada. O expoente tem que ser 2. Uma vez que você agrupa de 2 em 2, você vai multiplicar as bases. 5 vezes 3, que vai dar 15. Então, a medida do lado você já pode escrever aqui, ó, 15. Então, qual é o único número que elevado a 2 daria 225? Esse número é o número 15. 15 ao quadrado vai ser igual a 225. Se 15 ao quadrado é 225, portanto, eu posso afirmar que 15 é a raiz quadrada de 225. Tá certo, pessoal? Ok? Então, vamos trazer para aqui que a medida do lado é 15. 15 o quê? Metros. Cuidado para não colocar metros quadrados, tá? Tenha cuidado. Então, a medida do lado desse quadrado aí da letra C é um quadrado de lados 15 metros por 15 metros. Tá certo, pessoal? Com isso, meus amigos, eu encerro mais uma aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E se você gostou dessa aula, me ajude compartilhando com outras pessoas esse conteúdo, tá certo? Olha só, aqui eu quero pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Até mais, pessoal.